Olha, o material que a gente vai mergulhar hoje é um peso pesado do Espiritismo, a Gênese, do Allan Kardec. Mas a nossa fonte não é qualquer edição, não. É uma adaptação por uma linguagem mais direta, sabe? Feita pelo Louis Neil Morris, que pegou aquele francês do século XIX, super rebuscado, e trouxe para um português mais próximo do nosso. E tem um detalhe nessa adaptação que é, assim, a chave de tudo. Ela foi feita com base na primeiríssima edição do livro, de 1868. Isso é crucial, porque depois que Kardec morreu, as edições seguintes foram, digamos, editadas. Muita gente considera que foram adulteradas, na verdade. Então, voltar à primeira edição é uma tentativa de resgatar o pensamento original do autor sem filtros. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é entender como essa obra original tenta virar de cabeça para baixo uma ideia que parece de pedra. O conceito de revelação. O livro basicamente diz que o Espiritismo não é um dogma para se acreditar de olhos fechados, mas uma revelação com um pé na ciência. Como assim? Parece água e óleo. Vamos tentar entender como eles misturam isso. Ok, vamos começar pelo começo então. Quando a gente ouve a palavra revelação, a imagem que vem é quase sempre a mesma, né? Sim, algo místico, um segredo sussurrado por Deus a um profeta no alto de uma montanha. Isso, mas o livro já abre a discussão chutando essa porta. O que é interessante é como ele faz isso de forma simples, indo na raiz da palavra. Revelar vem do latim revelare, que não tem nada de místico. Significa literalmente tirar o véu. Tirar o véu? Isso. Dar a conhecer algo que estava escondido, fosse um segredo divino ou uma lei da física. Espera aí. Então, nesse sentido, o livro está dizendo que a ciência não é inimiga da religião, mas sim uma forma de revelação. Uma forma de revelação em si mesma. É uma ideia poderosa porque subverte completamente aquela narrativa de conflito que a gente está acostumado a ouvir. É exatamente essa a proposta. A astronomia, por exemplo, é uma revelação. Ela tirou o véu que cobria o mundo dos astros. A geologia revelou a história da formação do nosso planeta. O texto chega a ser explícito e chama figuras como Copérnico, Galileu e Newton de reveladores. Reveladores, exato. Eles foram os médiuns das leis da natureza. Colocar Kardec na mesma prateleira de Newton é uma afirmação extremamente ousada. Vamos ver como eles sustentam isso. Porque, segundo o texto, a característica principal de qualquer revelação, seja de um profeta ou de um cientista, tem que ser uma só. A verdade. A verdade. Se uma verdade revelada é desmentida pelos fatos, ela simplesmente deixa de ser revelação. Acabou? Já era. E o argumento é que Deus, sendo perfeito, não se enganaria. Então, se algo que foi atribuído a ele se prova falso, é porque nunca veio dele para começo de conversa. Isso cria um filtro de qualidade, por assim dizer, para o que pode ser considerado revelação. Certo. E é aí que o livro apresenta a sua própria identidade, dizendo que a revelação espírita tem um caráter duplo, seria divina e científica ao mesmo tempo. A gente acabou de falar que parecem coisas opostas. Como o livro resolve essa aparente contradição? Ele desmembra a ideia. O caráter divino viria da origem da coisa toda. A doutrina não teria nascido da cabeça de uma pessoa, de uma iniciativa humana. A origem teria sido providencial, ou seja, os ensinamentos básicos teriam sido transmitidos por espíritos sob a coordenação do plano espiritual superior. Ok, essa é a parte que soa mais familiar, mais próxima da ideia clássica de revelação. Mas e a parte científica? Como ela entra aí? É aqui que está o pulo do gato. A parte científica estaria no método. O livro afirma que esse ensino dos espíritos não foi entregue como um pacote fechado, um dogma para ser aceito e ponto final, mas sim como um ponto de partida para a investigação. Mas espera um pouco. Chamar de método experimental a observação de manifestações de espíritos é um salto enorme. A ciência tradicional rejeitaria isso de cara. Como o livro justifica usar esse termo tão carregado? Ele justifica pela ordem das coisas. A alegação é que a doutrina espírita não começou com uma teoria pronta, que depois buscou fatos para se confirmar. Ah, foi o contrário. Foi o contrário. Primeiro, observaram-se fatos novos e estranhos às manifestações, às mesas girantes, à escrita dos médiuns.
Depois de observar, comparar e analisar milhares de casos no mundo todo, eles começaram a deduzir as leis que poderiam reger aqueles fenômenos. Entendi. A teoria foi uma consequência da observação e não uma premissa. Exato, a teoria veio para explicar os fatos. O livro dá um exemplo muito bom disso, a descoberta de que existem espíritos que nem sabem que morreram. Aqueles confusos. Isso, que ficam confusos achando que ainda estão vivos. Essa ideia não veio de um espírito superior que chegou e disse: olha, é assim que funciona. Foi uma conclusão tirada depois de conversar com centenas de espíritos que se manifestavam nesse estado de perturbação. A teoria nasceu da observação empírica dos casos. É uma ideia que o cinema popularizou muito, né? Pense no filme O Sexto Sentido. O livro estava descrevendo esse exato fenômeno décadas antes, baseado no que eles diziam observar nas sessões. Precisamente. É a aplicação de um método de observação e dedução a um objeto de estudo que a ciência convencional não aceita. A polêmica não está no método em si, mas no objeto. Ok. Então, com essa base de revelação científica estabelecida, a obra se posiciona de uma forma bem ambiciosa, digamos, como a terceira parte de uma grande trilogia para a humanidade. Sim, ele traça uma linha do tempo espiritual do Ocidente. A primeira grande revelação teria sido a de Moisés. Certo. A missão dele era revelar um Deus único para povos que eram politeístas e, junto com isso, dar uma lei moral, os 10 Mandamentos. Um código de conduta básico. Exato, para uma sociedade ainda muito primitiva em seus costumes. Era uma lei rígida, baseada no temor, porque era o que aquela cultura conseguia compreender. Era a revelação possível para aquele tempo. E a segunda? A segunda, claro, é a de Cristo. O que ele veio fazer? Segundo o livro, ele veio atualizar a revelação de Moisés, ele aprofundou a ideia de Deus, mostrando que não era um ser vingativo e ciumento, Mas sim um pai. mas um pai de amor e misericórdia. E a lei também foi atualizada. Saiu do olho por olho, dente por dente, para o amai os vossos inimigos. Ele acrescentou a caridade e o perdão como as virtudes mais importantes. E o livro destaca que o próprio Cristo teria dito que seu ensino não estava completo, certo? Aquela passagem em que ele promete enviar um consolador, O Espírito de verdade. o Espírito de verdade, que ensinaria todas as coisas e relembraria o que ele disse. Exatamente. Essa promessa é o gancho para a terceira revelação, o Espiritismo. Ele se apresenta como sendo esse consolador, esse Espírito de verdade, não encarnado numa pessoa, mas como um movimento de ideias, Trazidas por uma coletividade. trazidas por uma coletividade de espíritos. A proposta é que a humanidade, no século XIX, já estaria madura o suficiente para receber a parte do ensinamento que Cristo não pôde dar. Porque as pessoas daquela época não teriam como compreender. Exato, não iam entender. E por que é tão importante na visão do livro que essa terceira revelação seja coletiva e não personificada num único profeta? Qual a vantagem disso? A obra aponta algumas vantagens estratégicas, por assim dizer. Primeiro, se o conhecimento surgisse em milhares de lugares ao mesmo tempo, de Paris a Nova York e ao interior do Brasil, seria impossível para um governo ou uma igreja simplesmente calar o mensageiro. E acabar com a ideia. Exato. E segundo, impede que uma única pessoa adultere a mensagem original para benefício próprio. O controle de qualidade é feito pela concordância universal dos ensinos. Se a mesma informação fundamental vem de médiuns que não se conhecem em línguas diferentes, em continentes diferentes, a chance de ser uma verdade objetiva, segundo eles, aumenta. Torna-se um patrimônio da humanidade, não a doutrina de um único indivíduo. Certo, então se essa é a atualização final, o que tem de novo no pacote de software? O que ela veio explicar que as outras revelações não conseguiram? Basicamente, veio trazer o como e o porquê por trás das leis morais que Cristo ensinou. O ponto de partida é a revelação da existência do mundo invisível e da possibilidade de comunicação. Que já é uma bomba. Já é uma bomba, por si só. Transforma a imortalidade da alma e a vida futura de uma questão de fé, uma vaga esperança, em um fato positivo, algo que poderia ser observado e estudado. Exato. Isso muda tudo, né? A morte deixa de ser um ponto final e vira uma vírgula,
Um evento no meio de um processo muito maior. Exato. E, para explicar esse processo, vem o segundo grande ponto. A lei da reencarnação, ou da pluralidade das existências, é apresentada como a mecânica do progresso. O espírito evolui através de múltiplas vidas, em cada uma aprendendo lições diferentes, corrigindo erros do passado e desenvolvendo novas habilidades. Mas essa ideia da reencarnação como explicação para a desigualdade é um ponto bem polêmico, né? Como o texto defende isso sem cair numa justificativa fatalista, de que cada um tem o que merece e pronto? É uma questão crucial. O texto se esforça para não apresentar a reencarnação como um sistema punitivo, mas pedagógico. A ideia não é que alguém nasce na miséria como castigo. Certo. Mas sim como uma condição escolhida ou necessária para aprender uma lição específica, como a humildade ou a resiliência. E, da mesma forma, alguém que nasce rico teria a prova da fortuna, o teste de usar bem os recursos. A visão é de uma escola, não de uma prisão. O objetivo final é sempre o progresso de todos, não a punição eterna. E explica que as diferenças de aptidões, como gênios da música ou da matemática, seriam reflexo de conhecimentos já adquiridos em vidas passadas. Entendi. É uma tentativa de dar um sentido lógico para o que muitas vezes parece um caos de injustiça. E o texto também fala de um tal de perispírito, certo? Sim, o corpo espiritual. Seria um invólucro semimaterial que une o espírito, que é imaterial, ao corpo físico, que é matéria densa. O livro apresenta como a chave para explicar um monte de fenômenos. A mediunidade, a dupla vista, A clarividência. o sonambulismo, as curas tidas como milagrosas. Tudo isso seria explicado pela ação e pelas propriedades desse corpo intermediário. Ok, então ele seria a interface entre o mundo espiritual e o material. E por fim, o livro redefine a ideia do pecado original. Sim, ele substitui a ideia de uma culpa coletiva, herdada de Adão e Eva, por uma responsabilidade individual. O pecado original de cada um seria o conjunto das próprias imperfeições, trazidas de vidas passadas. Ninguém herda o erro de outro, cada um carrega sua própria bagagem de coisas a serem melhoradas. É uma troca da culpa herdada pela responsabilidade adquirida. E tudo isso, segundo o livro, não deveria brigar com a ciência, mas andar de mãos dadas com ela. A insistência nessa parceria é constante. É o pilar da argumentação. A visão é de total complementariedade. A ciência convencional estuda as leis do princípio material. O espiritismo se propõe a estudar as leis do princípio espiritual. Mas como na vida real matéria e espírito estão interagindo o tempo todo no ser humano, o conhecimento de um princípio seria incompleto sem o conhecimento do outro. Tem uma frase no livro que resume isso perfeitamente, não tem? Tem aquela frase famosa: a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. O espiritismo sem a ciência careceria de apoio e controle. É uma declaração de interdependência. Um precisa do outro. A obra vai além e diz que a ciência, com seu estudo das leis da natureza, é quem vai, no fim das contas, constituir a verdadeira gênese. A verdadeira história da criação, baseada em fatos e não em alegorias. Exatamente. Então, para amarrar nossa conversa, essa análise da versão original de A Gênese mostra uma proposta de revelação que é bem radicalmente diferente do que se costuma pensar. Não é algo que exige fé cega, mas que, pelo contrário, pede exame, pede estudo e tenta construir uma ponte com o avanço científico. É uma doutrina que se vê como o próximo capítulo lógico do cristianismo, mas traduzido para uma era que se define pela razão. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O livro termina essa discussão sobre o caráter da revelação com uma promessa que, eu acho, nenhuma religião dogmática ousaria fazer. Ele afirma que, como o espiritismo se baseia em fatos e se propõe a caminhar junto com o progresso, ele jamais será ultrapassado. E aí vem a parte mais forte. Qual? Se novas descobertas científicas demonstrarem que a doutrina está errada em algum ponto, ela se modificará nesse ponto.
Se uma nova verdade de qualquer área que seja se revelar, ela aceitará. É uma declaração de princípios de uma flexibilidade impressionante, uma espécie de cláusula de revogabilidade embutida na própria crença. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O que significa para um sistema filosófico ou espiritual construir a própria falibilidade e a ideia de progresso em seus alicerces? Isso o coloca em um contraste direto com dogmas que se definem por serem verdades eternas, absolutas e imutáveis. E nos força a perguntar, o que afinal define a força de uma crença? É a sua certeza inabalável ou a sua coragem de evoluir e se adaptar diante de novas verdades?